Optei por começar pelo fim. A versão original deste texto foi escrita no início de 2021, quando fomos todos orientados a permanecer em casa devido a medidas sanitárias. Nunca o tema da morte esteve tão presente em escala mundial, o que levou muitos a se depararem com o fim último da existência, com o mistério insondável que se impõe a todos nós, sem distinção de classe social, raça ou gênero. A vida é, de fato, repleta de mistérios, mas nenhum deles se compara ao sentido da existência e à inevitável realidade da morte. Vivemos tempos em que as questões humanas atingiram extrema complexidade, com dores e desafios que parecem, às vezes, ir além de nossa compreensão ou capacidade de enfrentamento, levando muitos a se questionarem sobre o sentido da vida. As respostas, igualmente complexas, não agradam a muitos, porém tornam-se essenciais na definição de propósitos, capazes de nortear a caminhada a partir de então. Viktor Frankl, psiquiatra que desenvolveu a logoterapia, acreditava que a dimensão espiritual é o que nos distingue dos demais seres vivos, permitindo-nos atribuir significados às experiências percebidas pelos sentidos. Para ele, é essa espiritualidade que nos torna capazes de vivenciar e desvendar significados no mundo que nos cerca, e, assim, ir além das condições ambientais ou emocionais a que estaríamos sujeitos. Em vista disso, Frankl criticou duramente as linhas psicológicas que limitavam o homem à sua biologia ou ao seu inconsciente, e incluiu a estas dimensões, chamadas por ele de factuais, a dimensão noológica, referente à realidade existencial do homem, na qual se encontram a liberdade, a responsabilidade, os valores e os sentidos que ele atribui à sua vida. Em outras palavras, essa dimensão noológica, ou do espírito humano, nos oferece a liberdade de eleger nossos propósitos, ultrapassando as circunstâncias externas com vistas a um futuro desejado. É essa liberdade interior que nos dá a capacidade de ressignificar, de transformar o sofrimento e de ver a vida como um mosaico, onde cada peça individual se encaixa num sentido maior. Na busca por novos sentidos, o homem pode, em algum momento, deparar-se com o transcendente, o absoluto ou o sagrado. Frankl atribui duas dimensões a este absoluto. Uma concreta, na qual é possível avaliar o sentido que o homem atribui a cada situação, e uma supradimensão, que seria o sentido último da vida de cada homem, o mosaico de todas as possibilidades de sua vida chegando a um grande significado. O próprio Frankl facilita a compreensão destes conceitos comparando-os a um filme. Cada cena passada seria uma situação concreta, que pode ser avaliada em si mesma, porém a essência do filme completo, seu sentido último, só pode ser compreendida assistindo-o completamente. Ainda segundo Frankl, ao deparar-se com o transcendente o homem passa a direcionar-se para este sentido último, vendo na religiosidade uma trilha na qual poderá seguir com mais segurança. E esta religiosidade será mais genuína quanto mais a pessoa decidir-se por ela. Neste ponto, é com certo pesar que preciso admitir que, apesar de ter nascido em família católica, apenas há pouco tempo eu realmente decidi conhecer verdadeiramente a minha religião. Portanto, muito de sua riqueza eu vivenciava apenas superficialmente, mesmo com Deus, em sua infinita misericórdia, me mostrando o tempo todo, das mais diversas formas, o quão desvantajoso pode ser para a alma não meditar nas verdades eternas. Assim, com um pouquinho de cada vez, sua persistência venceu minha lentidão em compreender. Louvado seja Deus! Quando me considerou minimamente pronto, em sua amorosa providência Deus dispôs em minha vida a obra ou preparação para a morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu já havia escrito o original deste texto, em meados de 2021, e mesmo percebendo que estava no caminho certo, percebi também que ainda havia muito a aprender e ressignificar. Obviamente, não foi, e não é, tarefa fácil, tendo em vista que as obrigações da vida estão sempre demandando nosso tempo e nossa atenção. Acredito que encarar a morte, tão presente e tão evitada na sociedade moderna, também nos leva a uma percepção mais clara de quem somos e do que realmente vale a pena. É natural que resistamos a esse tema, preferindo concentrar-nos na vitalidade, no prazer e na beleza que as redes sociais e a cultura moderna exaltam. Contudo, apenas a reflexão honesta sobre a morte nos leva a uma reflexão sobre o verdadeiro valor da vida. E aqueles que encontram consolo na fé, lidam com a finitude com maior paz, e menos desespero, uma vez que acreditam que a morte é uma passagem para algo maior. Essa perspectiva não apenas alivia o medo do fim, mas também promove a serenidade para viver com retidão e propósito.
Preparar-se para a morte não deveria ser visto como um ato de desespero, mas como um exercício de humildade e aceitação. Sabemos que apenas nossa alma transcenderá, e, diante disso, buscar em vida amar a Deus e caminhar em direção à perfeição espiritual são formas de avançar com serenidade, fortalecidos pelas virtudes e pela esperança. A busca pela verdade e pelo sentido último da vida frequentemente nos direciona a um desejo profundo de amar o que é eterno e absoluto, de encontrar a plenitude em algo que transcende nossas limitações terrenas. Esse desejo de amar a Deus, fonte de toda virtude e perfeição, nos convida a trilhar um caminho de autossuperação. Contudo, para que alcancemos essa comunhão mais plena, precisamos de perseverança, virtude que nasce de uma vida de oração, reconhecimento das nossas fraquezas, e tentativas de superá-las, em uma disposição contínua de se aproximar daquilo que é sagrado. Esses atos nos fortalecem, pois nos recordam que no fim seremos julgados não por posses ou fama, mas pelo amor que praticamos, pela fé que depositamos no Criador e pelo bem que fizemos ao próximo. Em outras palavras, como belamente escreveu São João da Cruz, no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. A preparação para a morte não é, portanto, um processo sombrio, mas um exercício de renúncia de nossas vontades e aceitação da vontade de Deus. Saber que a morte chega para todos nos lembra da impermanência da vida e da importância de transformar cada instante em um ato de amor, compaixão e bondade. No fim, é a alma que persiste, e tudo o que nela depositamos, seja amor, gratidão ou arrependimento, define quem somos e quem seremos diante da eternidade. A vida, nesse contexto, torna-se uma oportunidade para purificar o coração, desapegar-se de vícios e amarras que nos afastam de Deus, moldando nossa jornada rumo ao divino. Aceitar as adversidades e confiar na misericórdia divina, sem desespero ou medo, é uma expressão de fé que alivia e engrandece a alma, libertando-nos das preocupações mundanas. É essa entrega constante que gera frutos de santidade, um espírito firme e um coração compassivo, capaz de enxergar além da transitoriedade do mundo. Viver com consciência da finitude é uma maneira de valorizar a vida de forma plena, colocando-a em perspectiva e compreendendo-a como uma preparação contínua para um encontro maior. A nossa vida começa quando olhamos para o fim. Deus abençoe você. Até a próxima!